Bom, galera, olha só. Para fechar essa parte de matemática básica, vamos para a parte de porcentagem. Repara aqui. Primeiro, o que é 30%? 30% você pode representar como uma fração com denominador 100, 30 sobre 100, ou você pode representar como um número decimal, 0,30 ou 0,3. 12%, 12 sobre 100 ou 0,12. 0,5%, 0,5 sobre 100, ou, nesse caso, 0,005. Porque você já tem aqui, ó, uma casa decimal proveniente do próprio número e duas casas decimais do 100, né, proveniente do 100. Só que aí repare, o que eu gostaria que você percebesse? Eu não estou aqui para te ensinar a calcular porcentagem. Eu estou aqui para tentar lhe dar agilidade nas questões de porcentagem. Por isso eu queria te mostrar, antes do primeiro exemplo logo, ó, algo que eu chamo de fator de acréscimo e fator de desconto. Bom, fator de acréscimo, 1 mais I%, fator de desconto, 1 menos I%. Ao invés de ficar te explicando, vou colocar logo aqui um exemplo para você sacar onde eu quero chegar. Repare, imagine que você tem o seguinte exemplo, vou sair daqui para você ler com calma. Um capital de R$500 sofre uma valorização de 30%. Qual é o resultado dessa operação? Você tem inúmeras formas de fazer essa questão. Tem a galera que calcula quanto é 30% de 500, depois soma com os 500. Tem gente que faz regra de 3, ou seja, você pode fazer de várias formas. O que eu gostaria de propor, e pode parecer estranho nesse momento eu propor o que eu vou propor, mas daqui a pouco você vai perceber que faz sentido o que eu vou falar. Ele não quer saber qual é a valorização. Ele não quer saber quanto vale 30% de 500. Ele quer saber o valor final após esses R$500 sofrerem uma valorização de 30%. É aí que entra o meu fator de acréscimo. Você sabe qual é a melhor forma? É você pegar esses 500 e multiplicar por 1 mais a taxa. Porque aí você não vai precisar depois somar com os 500 e tal. Você pega, olha só, o capital final é o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de aumento, a taxa de acréscimo. Ou seja, isso é 500 e esse acréscimo foi de 30%. É isso aqui que eu quero propor. 1 mais 30%, como 30% é 0,3, é 1,3. Em outras palavras, para você calcular qual é o valor final após R$500 sofrer um acréscimo de 30%, é pegar 500 e multiplicar por 1,3. Aí eu posso tirar esse zero e deslocar vírgula uma casa para a direita. Vai ficar 50 vezes 13. Já que você não pode fazer com calculadora na prova, eu proponho que você pegue 13 e transforme em 10 mais 3, porque vai ficar 500 mais 150. Sacou? 500 mais 150, 650. Ah, Rodrigo, eu não gosto assim não. Tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que fazer assim. Você pode fazer de inúmeras formas. Agora a resposta é que dá 650. O que eu estou propondo é, para tentar agilizar a nossa vida com cálculos, quando o cara quer saber um valor, após um valor inicial sofrer uma valorização, eu pego o valor inicial e multiplico por 1 mais a taxa, acabou. E caso seja um desconto, eu multiplico por 1 menos a taxa, ou seja, uma quantia de R$840 sofre um desconto de 15%. Qual é a nova quantia resultante dessa operação? Perceba que a questão não está querendo saber qual é a desvalorização, ele quer saber o valor final. Eu pego, ó, que a quantia final é a quantia inicial multiplicado por 1 menos o fator de desconto. Sacaram, velho? Então vai ficar 840 vezes 1 menos 0,15. Pô, isso aqui vai dar 0,85. Você pode tirar esse zero e transformar isso em 8,5. De qualquer sorte, é uma conta chata de fazer. Se você fizer 84 vezes 8,5, isso vai dar 714. Agora repare, é o primeiro slide de porcentagem. O que eu quero te dizer é, eu vou tentar convencê-los e convencê-las a utilizar o fator de acréscimo e o fator de desconto. Mas você, talvez, em matemática, seja em provas ou na sua vida, normal, digamos assim, o que mais você tem é situação de você ter que fazer cálculo de porcentagem. Você faz regra de 3, tem gente que calcula quanto é 10%, depois multiplica e tal. Enfim, você pode fazer de diversas formas. Eu vou propor fazer dessa que aqui está. Mas repara, primeiro pausa o vídeo e tenta fazer essa questão. O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 a maio de 2009 da população economicamente ativa,
para 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Aí tem aqui o título do gráfico. População economicamente ativa em 1.000 pessoas. Bom, você tem aqui na vertical a população e na horizontal os meses e anos. Então começa aqui mês 4 de 2008, mês 5 de 2008 e acaba no mês 5 de 2009, tem aqui 23.020. Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa entre 5/9 e 6/9 seja de 4%, então o número de pessoas economicamente ativas em 6/9 será igual a... Em outras palavras, em 5/9 está aqui. Ele está propondo que daqui para o próximo mês vai ter um aumento de 4%. O que eu propus é que você pegasse esse número e multiplicasse por 1 mais 4%. Beleza? Ele não quer saber quanto é 4% disso. Ele quer saber qual é a população após este valor sofrer um aumento de 4%. Então, se você quiser fazer a conta, você vai fazer o número vezes 1 mais 4%. Só que aqui tem uma pegadinha. Isso aqui não são 23.020, porque ele está dizendo que isso aqui está em 1.000 pessoas, ou seja, são 23 mil milhares de pessoas. Pegadinha miserável, velho. É como se isso aqui fosse massas e aqui tivessem toneladas. Em outras palavras, aqui são 23 milhões. Não são 23 mil, são 23 milhões. E aí se ligue. Se são 23 milhões e vai aumentar 4%, obviamente que tem que dar um número maior do que 23 milhões. Já não pode ser nem a A, nem a B, nem a C. Ou é a D ou é a E. Se você tiver confiança, você marca a letra D. Sabe por quê? 23 milhões vai aumentar 4%. As alternativas que sobraram são aproximadamente 24 milhões e aproximadamente 32 milhões. Gente, para 23 milhões chegar a 32 milhões, isso é quase um aumento de 50%. Um aumento de 4% aqui é um aumento pequeno. Eu não tenho como um aumento de 4% em 23 milhões me dá quase 32 mil. Então dá para resolver a questão de forma mais arrojada, sem efetuar cálculos. Beleza? Bom, analisa aí essa outra. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. Bom, o cara te daria as taxas de desemprego. Eu não vou nem ler o gráfico, porque primeiro eu vou para o comando. Pode ser que eu nem precise ler todas aquelas regiões. Olha o que ele fala. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Ele só quer que eu olhe para Porto Alegre. Taxa é em porcentagem. Então, a taxa de desemprego em Porto Alegre é de 9,8%. Ele quer simplesmente que eu calcule quanto é 9,8% de 250 mil. Quer o pulo do gato? 10% é só tirar um zero. 10% daria 25 mil. 9,8% tem que ser menos de 25 mil. Olhe para as alternativas. Só pode ser a letra A. É a única alternativa que me dá um número inferior a 25 mil. Vou repetir. 10% dá 25 mil. 9,8% tem que ser menos do que isso. A única alternativa que traz menos de 25 mil é a letra A. Beleza? Lembrando, pausa, volta, etc. Beleza? Bom, é aqui que eu acho que eu vou começar a convencer algumas pessoas de que esse negócio do fator de aumento, do fator de desconto, ele pode ser interessante. Se o valor inicial V0 sofre N acréscimos sucessivos de taxas de 1% e 2% e N%, então o valor final V resultante desses acréscimos é dado por... Pense comigo. Você vai ter um valor inicial V0 que vai sofrer um acréscimo de taxa e 1%. Logo depois vai ter um outro acréscimo de taxa e 2%. Logo depois vai ter um outro acréscimo e assim por diante. Se você for fazer por regra de 3, para cada acréscimo que a questão te propõe, você vai ter que fazer uma regra de 3 diferente. Se você quiser fazer da forma como eu vou te sugerir, você simplesmente vai dizer que o valor final é o valor inicial multiplicado por 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, e assim por diante, até 1 mais a última taxa, a enésima taxa. Em outras palavras, ao invés de você fazer uma regra de 3 para cada aumento, você multiplica, efetua um produto uma única vez. Quer ver? Pausa aí o vídeo e tenta fazer isso.
Um capital de R$ 1.200 sofre um acréscimo de 20%, seguido de um outro acréscimo de 10%. Qual é o capital final dessa aplicação? Bom, primeiro de tudo, um acréscimo de 20% seguido de um acréscimo de 10% não é a mesma coisa que um único acréscimo de 30%. Porque esses 10% já serão calculados sobre um valor que já foi aumentado. Esses 10% não são em cima de 1.200, porque são acréscimos sucessivos. Você pode fazer duas regras de 3. Eu prefiro fazer, sabe o quê? O capital final é o capital inicial multiplicado por 1 mais a primeira taxa, depois por 1 mais a segunda taxa. O capital inicial é 1.200. A primeira taxa é 20% e a segunda é 10%. Isso daqui é 1,2, isso aqui é 1,1. Ou seja, agora que começa o meu poder, a minha tentativa de convencimento. Se você começa a resolver questões desta maneira, assim, você não vai fazer isso. Você já vai começar aqui. 1.200 sofreu um acréscimo de 20% e depois um acréscimo de 10%, pega 1.200 e multiplica por 1,2 e por 1,1. Você já vai começar daqui, velho. 2 zeros. Desloca a vírgula 2 casas para a direita. Essa conta é 12 vezes 12 vezes 11. 12 vezes 12 é 144. Então, sua conta é 144 vezes 11. Qual é a ideia que eu estou sempre propondo para vocês? Pega 11 e desmembra em 10 mais 1. 144 vezes 10 é 1.440. 144 vezes 1 dá 144. É só fazer 1.440 mais 144, que dá 1.584. Gente, se você quiser fazer por regra de 3, fique à vontade. O que eu estou querendo te mostrar é que quanto mais acréscimos sucessivos a questão te dê, mais trabalho você terá ao fazer por regra de 3. Eu estou propondo aqui uma forma direta de fazer. Mas quem decide é você, beleza? Vou sair da frente para você olhar. E aí, eu vou fazer aqui o seguinte comentário. Repare. Caso os N acréscimos sucessivos possuam a mesma taxa e %, então o valor final V resultante desses acréscimos será... Gente, pense comigo. Se as taxas forem iguais, você não precisa chamar de I1%, I2%, I3%. Você chama todo mundo de I, É a mesma estrutura algébrica do slide anterior. Só que repare, se são N acréscimos, é porque esse 1 mais I% aparece N vezes. E o produto de um número por ele mesmo, N vezes, vira uma potência. Ou seja, o valor final é o valor inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, a quantidade de vezes que você vai aplicá-la. Por exemplo, um capital de R$1.000 sofre 3 acréscimos sucessivos de 10%. Qual é o capital final dessa aplicação? Bom, eu vou colocar a fórmula para você ver a aplicação. Vai lá, o capital final é o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O capital inicial é 1.000. A taxa é de 10%. E ele está dizendo que são 3 acréscimos, N é 3, Tá vendo? Você se propõe a se você se propuser a fazer dessa forma, você já vai chegar para esse passo aqui, 1.000 vezes 1,1 ao cubo. É isso, velho. Entendeu? E lembre que 3 acréscimos sucessivos de 10% não é a mesma coisa que um único acréscimo de 30%. Bom, 1,1 ao cubo, eu vou botar assim, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. 3 zeros. 3 casas decimais para a direita, então vai ficar 11 vezes 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121. 121 vezes 11, 1.210 mais 121, que dá 1.331. E só para constar, se fosse um único acréscimo de 30%, esses R$1.000 virariam 1.300. Perceba que são 3 acréscimos sucessivos de 10%, ao invés de 1.300. Foram R$1.331. Beleza? Analisa aí com calma. E para finalizar, se fossem descontos sucessivos, galera, se o valor inicial V0 sofre N descontos sucessivos de taxas de 1, e 2 e N%, o valor final é só você, ao invés de multiplicar por 1 mais, multiplicar por 1 menos. Se é desconto, só muda o sinal. E a observação é que se os N descontos tiverem a mesma taxa, você vai fazer o quê? Que o valor final vai ser valor inicial vezes 1 menos I%, vezes 1 menos I% e assim por diante. Se são N vezes, V é igual a V0.
vezes 1 menos i% elevado a n. Só isso. Rodrigo, e se for acréscimo, depois desconto, depois acréscimo, aí multiplica por 1 mais, 1 menos, 1 mais. Aí, dança conforme a música. Beleza? Espero então que vocês tenham acompanhado e curtido essa aula, viu? Grande abraço, tamo junto, axé, fui.